mais um ex-presidente do Corinthians expulso. Ontem foi a vez do Augusto Melo, hein? Que coisa, hein, ô Marco Belo? Se fosse um boliche aí, o Conselho do Corinthians fez um strike nessas últimas semanas, hein? Seria o terceiro, né? Se o Duílio não tivesse renunciado, o Augusto seria o terceiro a ser expulso. E o quarto pode ser o Osmar, né? Que ontem eu estava lá no aeroporto, mas, claro, estava conversando com as minhas fontes e me falaram que o Pantaleão, ele aceitou o pedido dos sócios e conselheiros para que entregassem ao Comitê de Ética do Corinthians um relatório com todas as coisas erradas que o Osmar Stabile fez neste pouco tempo de mandato que ele tem à frente do Corinthians. Por exemplo, gestão temerária, o orçamento que foi aprovado, mas que não deveria ter sido aprovado, a questão das empresas da empresa de segurança do amigo dele, o tal do Nandão, né, que é uma empresa de segurança que não tinha licença, funcionários fantasmas. Então, o Comitê de Ética vai analisar um pedido de impeachment do presidente Osmar Stabile. O Pantaleão, o Leonardo Pantaleão, que é o presidente do Conselho Deliberativo do clube, já autorizou que o Conselho de Ética analisasse, e o Conselho, fazendo um parecer, só falta isso, fazer um parecer. Este parecer vai para o Conselho Deliberativo e vai ser votado um pedido de impeachment contra o Osmar Stabile, que pode ser o quarto. Eu estou considerando o Duílio também impedido, né? Porque ele renunciou para não ser empichado. Vamos falar o português bem claro. Ele renunciou para não ser expulso do clube. Então eu estou considerando o Duílio nessa fila também. Andrés, Duílio, Augusto e agora pode ser o Osmar. Mas, ô Marco Belo, você acha que a chance de ter o impeachment do Osmar Stabile também é grande? Depende dos conchavos, depende do número de diretorias entregues, depende do número de votos para a próxima eleição. Você sabe como é que é a política do Corinthians, mas tem muita gente lá que acredita que isso pode acontecer de verdade. Tanto que achavam que não iria para frente o pedido dos conselheiros e dos sócios. Achavam que ia ficar por isso mesmo. E não, foi para o Comitê de Ética, que é algo muito sério já. O Comitê de Ética é um passo antes da votação no Conselho Deliberativo. É um passo muito grande que deu esse pedido do impeachment do Osmar Stabile. Então, se sair o parecer, aí vai depender, claro, dos conchavos que sempre acontecem, mas eu acredito que há uma chance, sim, do Osmar Stabile sofrer impedimento. Caramba, o Corinthians está parecendo o Rio de Janeiro, lembra que todo governador... Até hoje. Eu vi essa matéria. O governador está tudo... Eu vi essa matéria, que o último presidente do Corinthians que não foi afastado foi o Roberto de Andrade, que já faz 10 anos que ele foi presidente do Corinthians. Eu pensei que era do seu Vicente, Matheus. Não, e o Roberto de Andrade abriram um pedido de impeachment contra ele, só que daí na hora de falarem, vamos votar o impeachment ou não, falaram não. No dia do impeachment, desistiram. Tinha um pedido aberto, não sei se você lembra, Benja, porque ele tinha assinado um documento antes dele ser presidente do Corinthians. Tinha um documento com uma assinatura com uma data anterior à data dele ter assumido o Corinthians. Aí abriram um pedido de impeachment, mas aí dá uma diretoria para o Flávio Adalto, dá uma diretoria para não sei quem, e o pedido de impeachment do Roberto de Andrade não andou. Então seria mais um, viu, Galvão? Olha só que loucura, né, cara? Pois é. Você parar pra pensar que esse foi o último presidente do Corinthians que não sofreu nenhum tipo de bateu processo. na trave. Não, bateu na trave. Na verdade, como explicou o Marco Belo, o processo ele sofreu. Então, o último presidente que não sofreu nenhum processo, a gente pode dizer que foi o Mário Gobi, o último presidente que não sofreu processo no Corinthians. Que loucura. Péssimo, presidente, péssimo. Mas, ô Marco Belo, você que é um conhecedor nato dos bastidores do Corinthians, com essa debandada toda aí dos ex-presidentes, expulsão, como é que fica o cenário político do clube? E outra pergunta, caso o Osmar Stabile sofra o impeachment também, quem assume boa pergunta. É o Armando Falcão? Armando Falcão? Mendonça. Armando Mendonça. Se o Osmar Stabile sofrer impeachment, é o Armando Mendonça que assume, que é o segundo vice-presidente. Ele ainda é o segundo vice-presidente, né? Mesmo com o impeachment do Augusto Melo, ele não passou de segundo para primeiro, ele ainda é o segundo vice-presidente. Mas ele que assumiria. E depois dele vem o presidente do Conselho Deliberativo, vai seguindo essa ordem. Pelo amor de Deus. Mas como é que fica o cenário político do clube agora? A curto e médio prazo,
O que acontece no Corinthians? O Andrés, muita gente fala assim, não, mas o Andrés foi expulso, mas vai continuar forte nos bastidores. Eu não acredito. Porque a partir do momento que ele foi expulso, gente, o Andrés do Corinthians acabou. Você acha? Né? Eu acho. Acho que eles mostraram que a coisa mudou, ou não, Marco? Ô Benja, na gestão Augusto Melo, a renovação e transparência, que é a chapa do Andrés, não tinha nenhum cargo. Na gestão Osmar Stabile, tem 3. A renovação e transparência tem 3 diretorias na gestão Osmar Stabile. Você acha que sumiu mesmo? Eu falei que vai sumir, sim. Eu não acho que você acha que o Andrés vai continuar tendo muita força no clube? Eu acredito que sim, porque a chapa Renovação e Transparência vai continuar lá. E o Andrés, o Ministério Público, ele impede que o Andrés se comunique com outras pessoas do clube. Agora, a expulsão do Corinthians não faz com que o Andrés seja impedido de se comunicar com outras pessoas do clube. Então, a expulsão do Corinthians não muda nada no poder do Andrés dentro do clube. São 24 conselheiros da chapa Renovação e Transparência, mais as chapas coligadas. Então, para a eleição agora, que vai ter no final do ano, se 3 chapas, a Renovação e Transparência e mais 2 se coligarem, elege presidente. E o Andrés pode estar por fora disso. A única diferença dele estar expulso do clube ou não, é que ele não pode sentar no bar da piscina. Ele não pode jogar bote, não pode jogar peteca, ele não pode entrar lá terças e sextas-feiras para nadar crawl na piscina do Parque São Jorge, mas ele pode sentar num barzinho da Vila Madalena e fazer o conchavo que ele quiser, não muda nada. Ô Dentinho, se o Andrés tivesse tanta força assim, ele não teria sido expulso do clube. Eu acho também que não, acho que ele agora tá fora do clube, até um jornalista, eu vi uma informação que o jornalista ligou para ele, ele atendeu, falou, não quero falar de Corinthians, não quero saber mais de Corinthians, me deixe em paz. Mas Marco, eu tenho uma pergunta para você sobre ontem, sobre o Augusto, que eu fiquei sabendo que ele tentou cancelar o impeachment dele na Justiça Comum, é isso? Ele tentou cancelar, Dentinho. Boa noite para você, Jair, né? Boa noite para você, boa tarde aqui em Nova Jersey. Ele tentou cancelar, assim como o Augusto Melo, o André Sanches tentou cancelar várias vezes, ainda está tentando, e o Augusto Melo tentou cancelar, tentou que não houvesse a reunião. Isso é normal, né? As liminares acontecem, o pessoal vai para a justiça mesmo. O Leonardo Pantaleão até falou, não, deixa eles irem para a justiça que é democrático. Agora, sobre o Andrés ter falado que ele desistiu do futebol, que o futebol está muito perigoso, que o futebol está muito chato, ele falou isso para mim faz uns 5 anos, mais ou menos, e continuou lá. Eu acho que o Andrés vai esperar abaixar a poeira, Benja, e ele vai na justiça, como aconteceu no Santos. O Santos expulsou alguns presidentes também, o falecido Modesto Roma, expulsou o Pérez, expulsou o Odílio, o falecido Luiz Álvaro, que era seu amigo, e o Luiz Álvaro não voltou porque ele já tinha falecido. Mas os outros todos foram na justiça e voltaram. Acho que o Andrés vai fazer a mesma coisa, Benja. Ele vai voltar para o corpo de sócios do Corinthians na justiça. Mas, depois você me cobre isso. Não, mas tem uma diferença do Corinthians para o Santos. Como tem uma diferença do Corinthians para São Paulo. Um negócio chamado Gaviões da Fiel. Isso tem mesmo. E a Gaviões da Fiel tem uma força dentro do clube que é brincadeira, Dentinho. Eu também. Você jogou lá. Esse movimento todo para a expulsão desses presidentes, gente, é todo ele encabeçado pela Gaviões. Mas por que a Gaviões deixa 3 diretorias da Renovação e Transparência na gestão Osmar Stabile, Benja? Porque, deixa eu te falar, a Gaviões, ela faz a pressão, ela tem uma força. A Gaviões não é presidente do clube. Exato, tem um limite também. A Gaviões não é que a Gaviões não, agora... mas eu tô falando porque quando o Osmar assumiu, o Alê, presidente dos Gaviões, estava na primeira cadeira, eu estava lá na sala. E ele falou, Osmar, se você puser alguém da Renovação e Transparência na sua gestão, a gente vai fazer oposição a você. O Osmar falou, não, fiquem tranquilos, tem 3. Porque, no mínimo, o Osmar deve ter falado para ele que é o seguinte, eu preciso fazer política, porque se eu não fizer política aqui dentro, eu não vou administrar. Agora, quando eu falo que a Gaviões tem força, e tem mesmo, e o Alê é um cara que teve uma
uma participação muito intensa em todo esse processo, ô Marco Belo. Só que, cara, quando eu falo isso, não é que eu falo também que a Gaviões é ela que contrata, é ela que demite, é ela que paga, ela tem um limite. E torcida organizada tem que ser oposição. Tem que ser oposição. Faz parte da natureza de uma torcida que fiscaliza a direção do clube. E a torcida do Tem Corinthians, que a Gaviões ser. no caso, ela fiscaliza muito. É isso. Isso aí faz parte. Esse é o papel. Infelizmente, nem todas são assim, hein, Galvão? Concordo com você 100%, mas infelizmente nem todas são assim. Não, pois é, lamentavelmente, né? Algumas torcidas se juntam às diretorias. É uma coisa que nunca vai caber na minha cabeça. Ô, Benja, Muitos privilégios, muitos benefícios. É triste. Principalmente fazer no uma Cruzeiro, pergunta? né? Você lembra no Cruzeiro que o Ronaldo falou que dava camisa pra torcida organizada, tudo era uma loucura total? E o Belo tá correndo lá, será que chegou a polícia? Deve ser o Ice. O Ice, é. O Ice tá Não, lá que eu pelo queria- Belo. Chegando mais perto da estação Eu de queria trem. fazer uma pergunta pro Belo. Mas ele tá andando de costas, parece um siri. Não, Parece um siri. minha pergunta, Belo, é a seguinte: o Augusto Melo, Benja, isso é importante. Ele não foi É expulso. pra vocês verem melhor a estação. Não, Belo, o Augusto Melo não foi expulso por nada de grana, de vai debete, nada. Foi porque ele tentou dar um golpe. E aquela senhora e os 4 caras que estavam de pé atrás dela dando golpe, eles foram expulsos também? Ou foi só o Augusto Melo? Porque se foi essa a razão Foram julgados. e foram expulsos... Então, aí eu vou confessar pra você que eu estava dentro do avião no momento do julgamento da Dona Maria Ocampos. Eu já tinha embarcado. O Augusto Melo foi expulso, eu estava na sala de embarque, quando eu estava dentro do avião, aí a votação dos outros envolvidos no golpe aconteceram. Eu estava dentro do Porque avião aquela para aquela foi uma cena ridícula, Benja, num clube da dimensão do Foi Corinthians. uma das cenas, se não foi a cena mais ridícula É. da história do Corinthians, foi uma das. Uma das, e não pode ser só o Augusto Melo, porque ele queria ficar, ok, ele queria o poder, mas aquelas pessoas têm que ser expulsas também. Eu vou tentar levantar aqui se elas foram expulsas ou não. Agora, pelo que eu percebi aí na movimentação de Marco Belo, tem alguém que está filmando o Marco Belo. Quem que está filmando o Marco Belo? O tripé. Paulo Vitor Martins, aqui ó, ele quer fugir, ó. Ah, é o Paulinho. Bolinho. Como... Ele pode de todo jeito. Ó, a informação que Ó o chega, trem chegando. a informação que chega para mim é que os conselheiros serão julgados no próximo dia 8. Viu, Calil? Ah, então tá bom, ótimo, melhor. Então, eu não quero influenciar o julgamento de ninguém, que eu não tenho A Maria foi julgada ontem, viu, Benja? Eu não tô com essa E bola o que toda. aconteceu? Oi? E aconteceu o quê? Ela foi julgada e aí? Não, eu só sei que ela foi julgada ontem. Tava na pauta para ela ser julgada ontem, mas já era no horário do meu voo. Eu vou dizer um negócio pra você, Dentinho. Olha, Eu tô tentando procurar. essas coisas que estão acontecendo no Corinthians, elas me dão um pingo de esperança. É. Um pingo. Não é uma cachoeira de esperança, mas um pingo. O Dentinho não pode, um clube da grandeza do Corinthians, ter todos esses caras aí fazendo o que fazem e não acontece nada. Não é justo. Não é justo. O Corinthians não merece isso. Corinthians não merece, sua torcida não merece, então tem que limpar todos. A minha solução pro Corinthians é uma pessoa só. Mas daqui a pouco eu vou tentar convencer ele ainda aqui no programa para ele assumir essa responsabilidade que é tremenda, porque vamos sabe que ligar tem pra ele. uma torcida linda, maravilhosa, então espero que agora mude tudo no Corinthians, porque o Corinthians merece estar sempre no topo.